Agora a senhora tem direito a uma pergunta, por favor. Bom, eu vou fazer uma pergunta baseado no que aconteceu nos últimos anos no que se refere ao emprego. Nosso governo foi marcado pelo aumento significativo do emprego no Brasil. Nós vamos chegar esse final de ano a perto de 15 milhões de empregos com carteira assinada e rompemos o círculo do bico. Agora, o Brasil dominantemente gera empregos com carteira assinada. Nós ainda temos muito o que fazer, mas eu queria perguntar ao candidato Serra se ele concorda com o conceito do ministro do Trabalho do período Fernando Henrique Cardoso, que considerava que a culpa do desemprego não era do governo, não era da política de governo, nem das baixas taxas de crescimento, mas sim do próprio desempregado, criando uma categoria que foi conhecida como inempregado. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, eu tenho 2 minutos para responder. Vamos ter claro o seguinte: voltar toda hora no governo anterior não resolve os problemas que nós temos pela frente. E obriga aqui, evidentemente, a fazer os esclarecimentos, porque são inverdades, uma atrás da outra. Não é como essa coisa de dizer, não, a culpa agora é do desempregado, porque não tem emprego. Imagina, isso seria uma bobagem muito grande. Agora, a questão básica, eu volto, é a da verdade. Por exemplo, falou-se agora em educação, e nós vamos ter oportunidade de abordar esses outros temas. Em São Paulo, sabe o que me dá a impressão? De que a Dilma é candidata a governadora de São Paulo. A eleição já foi, o PT perdeu, o PT fez uma campanha baseada nas coisas que a Dilma tem dito, os ataques que tem feito, as falsidades, que talvez ela não diga como falsidade. Quem estava aqui sabia que era falso, porque ela não conhece bem o Estado, não está obrigada a isso. Mas quem é daqui, quem disputou a eleição, devia conhecer. E disseram coisas como essa, a campanha inteira, e perderam a eleição, perderam a anterior, a anterior da anterior, a anterior da anterior da anterior. Porque viviam dizendo coisas como essa. Claro que tem plano de carreira, claro que a educação melhorou, claro que há incentivos ao mérito, coisa que o PT tem horror de dar incentivo ao mérito, que as pessoas possam ganhar melhor, ter um acréscimo segundo o seu desempenho. Enfim, essas questões da educação, no caso do Estado, elas caminham. Há muito ainda que melhorar, mas caminham bem. Agora, não estou dizendo que está tudo bem, estou dizendo que caminham bem. Agora, a Dilma, às vezes, os telespectadores poderão ter notado isso, de repente se comporta como se fosse candidata aqui em São Paulo. Agora, esta questão ainda do emprego, ela tem que ser levada em conta no contexto da taxa de crescimento da economia, das circunstâncias em que, em determinado momento, são dadas. Obrigado, candidato Serra. Agora a réplica da candidata Dilma em 2 minutos. Veja você, telespectador, você que está nos acompanhando. São 218 mil professores no Estado e tem 101 mil precários. Sabe o que é professor precário? É aquele que fica girando de escola para escola, não cria o vínculo, não consegue estruturar a sua aula e também ele tem essa dificuldade imensa, que é o vínculo precário. Por que eu comparo? Porque ele não quer que eu compare com o governo Serra, São Paulo, e não quer que eu olhe também para o governo Fernando Henrique, que é o dele. Então, é o seguinte, ele quer falar, fazer promessa, mas não tem como a gente ver se ele é capaz de fazer. Porque quando ele pôde mais, porque ele estava no governo, ele fez menos. É essa questão que está na pauta. Isso também se configura no caso do emprego. Por que ele não quer discutir o emprego? Porque, de fato, o Brasil, no nosso período, cresceu. Nós pagamos a dívida com o Fundo Monetário Internacional, a dívida que eles deixaram para nós. Além de pagar a dívida, emprestamos para o Fundo Monetário Internacional. Hoje, somos um país que tem uma quantidade expressiva de reservas que permite que a gente tenha uma certa segurança. 260 bilhões, mais de 260 bilhões de dólares de reserva. Eles apostaram que a crise ia ser um tsunami, e ela foi uma marolinha. Por que eles apostaram? Porque eles queriam que a gente adotasse o receituário deles, que é corta salário,
acaba com o consumo para o investimento, eleva os juros à casa dos 20%. Nós não. Nós investimos, garantimos o emprego e o consumo. Com isso, o Brasil foi o primeiro a entrar e o último a sair da crise. Ora, é essa comparação que ele não quer fazer. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, o senhor tem agora tréplica de 2 minutos. Eu peço aos convidados que evitem manifestação. Por favor, candidato. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito importante. O Fernando Henrique foi presidente do Brasil. Faz já 8 anos que terminou de ser presidente. Muitas coisas que eles falavam, eles teriam 8 anos para corrigir. Não se viu isso. Né? Pelo contrário, adotaram bastante coisas que vinha de antes, esconderam isso, mas, no final, revelaram, e há elogios. O chefe da assessoria da Dilma, o Palocci, elogiando a política econômica, o Dutra elogiando as medidas com relação ao petróleo, o Guido Mantega elogiando, até a Dilma, quando vai a Washington, né, que aí ela não está falando para pegar voto, ela elogia. Agora, o fato é o seguinte, é que eu tenho apoio de 2 ex-presidentes, do Itamar Franco, que é um homem digno, e do Fernando Henrique, que sucedeu ao Itamar Franco. Eles fizeram o plano real. A inflação, parte da nossa juventude não conhece, não lembra. A inflação chegava a 20% ao mês. Eles fizeram o plano real que derrubou a inflação. O PT, na época, e a Dilma foi contra. Não é? Agora, a questão ainda, do ponto de vista de ex-presidentes, é que quem apoia, de fato, a Dilma é o Collor e o Sarney. Então, ela tem o Collor e o Sarney. Eu tenho o Itamar Franco e o Fernando Henrique votando em mim. E a população que pode julgar. Agora, tem um dado importantíssimo, é que, a partir de 1º de janeiro, vai instalar um novo presidente. A população agora tem que escolher entre eu e a Dilma. Ela tem que escolher entre aquilo que a gente mostrou que é capaz de fazer e as propostas que tem, e tem que escolher, com base nisso, para o futuro. Quem é que vai governar o Brasil? Essa é a questão fundamental. Isso é que nós devíamos estar aqui debatendo em relação às propostas às quais ela escapa. Eu dou exemplos sempre de coisas que eu fiz, além daquilo que eu proponho. Obrigado, candidato Serra. A candidata Dilma pediu direito de resposta. Qual é o seu argumento, candidata, por favor, para eu apresentar à comissão? Pelo que ele falou, que eu disse que eu sou a favor da inflação. A comissão vai julgar. A comissão recusou o seu direito de resposta, candidato. Lamento. Recusou o seu direito de resposta. Muito obrigado. Está encerrado este bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL.